Hoje nós vamos estudar a lição 3. O mestre continua ensinando. E o texto que a gente vai se basear para essa aula está lá no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 13. Então, se você já puder pausar o vídeo, buscar a sua Bíblia e já deixar a Bíblia aberta nesse texto, a gente vai ler mais para frente, tá bom? E qual é o versículo que está aí na nossa revista? O versículo é: escuta, Senhor, a minha oração. Atende a voz das minhas súplicas. Salmo 86, 6. Então, olhando esse versículo de hoje, escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Qual você acha que é o assunto da aula de hoje? O assunto da aula de hoje é oração. Que tal se a gente começar essa aula orando? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra e porque todos os domingos o Senhor nos tem ensinado algo novo, ó Pai, e tem nos feito crescer espiritualmente. Eu te peço, Senhor Deus, por essa aula, que o Senhor nos guie, que o Senhor abra, Deus, nossos ouvidos, nos dê atenção e que tudo isso que for ensinado hoje seja verdadeiro em nossas vidas e que nós possamos cada dia mais orar e falar mais com o Senhor diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, tem uma música que eu gosto de cantar desde que eu sou pequenininha e às vezes, quando eu tô passando por um dia difícil, eu lembro dela. Se conversarmos com Jesus, vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus, vai tudo bem. Nas provações aqui, eu sempre descobri que se falarmos com Jesus, vai tudo bem. É facinha, né? Vamos cantar junto agora? Se conversarmos com Jesus, vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus, vai tudo bem. Nas provações aqui, eu sempre descobri que se falarmos com Jesus, vai tudo bem. Jesus é o tema da nossa revista. E Jesus era uma pessoa que orava muito. Em várias passagens da Bíblia, conta que Jesus se retirava para o monte para orar, que Jesus passou 40 dias no deserto orando e fazendo jejum. Em vários momentos da história de Jesus, a Bíblia cita que ele orou. E se Jesus, que é o Filho de Deus, deu tanta importância para a oração, nós devemos dar muita importância também, porque nós devemos imitá-lo. E Jesus, então, quando estava aqui na terra, ele ensinou como deveriam ser as nossas orações. Nós estamos estudando o que Jesus estava falando, ensinando num monte, o Sermão do Monte. E nesse sermão, ele explicou como nós deveríamos orar. Mas antes, eu vou fazer umas perguntas para você. Eu vou perguntar e quero que você responda aí enquanto está assistindo a aula, combinado? Primeira pergunta: o que é oração? Oração é falar com Deus, né? E quanto mais a gente conversa com uma pessoa, mais intimidade nós temos com ela, não é verdade? Aquele amigo que a gente conversa bastante, a gente sabe muito da vida dele, a gente conhece ele muito bem e a gente acaba ficando mais próximo. E a mesma coisa é com o nosso Deus. Se a gente ora, quanto mais a gente conversa com o Senhor, mais a gente vai conhecê-lo, mais nós vamos estar próximos a Ele. E segunda pergunta: quem pode orar? Qualquer pessoa pode falar com o Senhor. E quando você pode orar? Você pode orar
a qualquer momento. A gente fala que a oração é o telefone do céu e é um telefone que nunca está ocupado, nunca está fora de área, nunca cai na caixa postal. A qualquer momento você pode falar com o Senhor. E a Bíblia nos fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, orai sem parar, ore a todo momento. Mas aonde que eu posso orar? Só no meu quarto? Não, você pode orar em qualquer lugar. E às vezes nem precisa ser de olhos fechados e de joelhos. Você pode orar na sua escola, você pode orar enquanto você está brincando. A qualquer momento você pode parar um pouco, se concentrar e falar com Deus. Mas tem uma coisa que impede que as orações cheguem aos céus. O que será que impedem as nossas orações? Pecados não confessados. O pecado é como um muro bem alto que nos separam de Deus. Toda vez que pecamos e não nos arrependemos e não confessamos aquele pecado, não pedimos perdão a Deus, as nossas orações são impedidas. O pecado corta nossa comunhão com o Senhor. E lá em Isaías 59:2 já diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. E como será que Deus responde às orações? Será que ele sempre responde mesmo? Você sabe o que é isso aqui? Aonde que a gente está acostumado a ver? No trânsito, na rua, isso é um semáforo. E o semáforo tem 3 cores. O farol está vermelho, o que nós temos que fazer? Temos que parar. Quando está amarelo, nós temos que prestar atenção, que daqui a pouco o farol vai fechar. E o verde nos diz que podemos seguir em frente. Mas, Pro, por que você parou a aula para mostrar um semáforo? O semáforo me faz lembrar das respostas que Deus dá às nossas orações. Às vezes nós pedimos algo para Deus e Ele sabe que aquilo não é o melhor para nós. Muitas vezes nós vamos orar e a resposta de Deus vai ser não. Mas mesmo assim, nós temos que ter a certeza que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele tem o melhor para nós e que Ele está conosco. Mas às vezes, Deus, Ele responde, espera. Às vezes nós pedimos algo para Deus, mas aquele não é o momento certo e Deus nos manda esperar. Mas durante essa espera, Deus não nos abandona. Isso está escrito lá em Isaías 40:31a. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Às vezes vai demorar para você ter a bênção que você precisa, mas não desanime. No Senhor, as suas forças vão ser renovadas e você vai perseverar até o dia que Deus vai dizer sim, conceder a sua petição. E Deus muitas vezes responde sim. Você sabia que na Bíblia, a maior parte das respostas de oração, Deus responde que sim? E algumas vezes, Deus faz muito mais do que a gente pede. Às vezes você pede uma coisa e Deus, além de dar aquela coisa, dá muito mais. E na Bíblia está escrito isso em Efésios 3:20, que diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Então, essas são as respostas de Deus para as nossas orações. Deus sempre nos ouve e sempre responde. Muitas vezes responde que sim e nos surpreende com as suas bênçãos.
Às vezes responde: espera um pouco, ainda não é o momento. E algumas vezes responde que não. Muitas vezes nós não entendemos as respostas de Deus, mas temos que confiar que Ele nos ama e sempre cuida de nós. Então, Jesus, quando estava ensinando no Sermão do Monte, Ele nos deu um exemplo de oração. E a oração que Ele nos ensinou tem algumas partes. O que deve ter na nossa oração? Quando você escuta a palavra oração, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Na minha vem pedir. Às vezes a gente acha que oração é só pedir. A oração é muito mais do que isso. Ela pode ter adoração. Você sabe o que é adoração? Adoração é dizer a Deus o quanto você o ama ou o quanto Ele é grande e maravilhoso. A sua oração pode ter palavras de adoração ao Senhor. Davi fazia muito isso. Davi escreveu muitos salmos e os salmos eram poesias, músicas, que na verdade eram orações em forma de músicas. E lá no Salmo 95:3, Davi põe um trecho de adoração na sua oração, que diz assim: pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Isso é uma frase de adoração. E nós podemos colocar nas nossas orações momentos de adoração a Deus, para falar para Ele como nós o amamos. E o que mais que pode ter nas orações? Na oração deve ter submissão. Submissão é orar de acordo com a vontade de Deus e não a nossa. Então, é orar de forma humilde, reconhecendo que a vontade de Deus vai além do que a nossa. Eu queria tanto tal coisa, mas seja feita a tua vontade, que nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E na nossa oração tem que ter petição, não é mesmo? Nós somos seres humanos que vivemos num mundo caído, num mundo cheio de pecado, que o pecado estragou tudo, cheio de maldade, de doenças, e por isso nós temos necessidades. E Deus quer que nós falemos para Ele as nossas necessidades e o que as outras pessoas precisam. Doenças, problemas na família, por salvação, pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E está escrito lá em 1 Timóteo 2, 1 e 2, o seguinte, muito interessante esse versículo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então, a Bíblia nos manda orar pelos outros e orar até pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, deputados, pelo nosso país. Que esse país continue sendo um país onde há liberdade para pregar o Evangelho. O que mais deve ter na oração? Já falamos sobre adoração, submissão e petição. E o que mais? A nossa oração deve ter confissão. Você se lembra que eu falei que pecados não confessados atrapalham que as nossas orações cheguem a Deus? Então, nós devemos contar a Deus o nosso pecado. E não devemos falar assim: Senhor, perdoa a minha multidão de pecados. Nós devemos nomear os nossos pecados. Devemos ser específicos. Senhor, me perdoa porque eu estou sentindo muita raiva do meu irmão e eu sei que isso não te agrada. E contar para Deus a nossa dificuldade de obedecê-lo. Ele quer que sejamos sinceros. Senhor, o Senhor nos manda amar o próximo, mas eu não estou conseguindo amar aquele meu colega que me irrita. Me ajuda. E a Bíblia promete que
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. E faltam mais duas coisas que podem ter na nossa oração. E livramento. Muitas vezes nós vamos pedir a ajuda de Deus e a proteção de Deus para nos livrar de situações difíceis, perigosas e das tentações que nos fazem pecar. E a Bíblia diz no Salmo 91:11, porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Quando você estiver passando por uma situação de perigo, peça livramento de Deus, que Ele enviará os anjos dele para te proteger. E a última coisa que podemos colocar nas nossas orações é o louvor. O louvor é agradecer a Deus pelo que Ele significa para você ou pelo que Ele tem feito. O agradecimento da sua oração. Porque Ele te salvou, porque Ele te dá comida, porque Ele te deu uma família. E a Bíblia nos diz, em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós devemos agradecer sempre. Por mais que pareça que tudo está dando errado, sempre há algo a agradecer. Então, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Lembra que eu falei para você abrir lá em Mateus 6? Jesus nos deu um modelo de oração. E qual foi esse modelo? Acompanha aí comigo. Mateus 6, do 5 ao 13, diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Mas professora, você não acabou de dizer que nós podemos orar em todo lugar? Por que aqui Jesus diz que nós devemos orar no quarto com a porta fechada? Jesus estava querendo dizer que algumas pessoas gostam de orar em público para se aparecer. Mas isso não agrada a Deus. Deus não quer ver só a aparência. Deus vê o nosso interior. Então, além de você orar em qualquer lugar, a qualquer momento, você deve ter momentos de oração sozinhos com o Senhor. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Aqui, Jesus está falando que nós não devemos ficar fazendo uma oração repetitiva, como, por exemplo, as pessoas rezam. Ave Maria cheia de graça, ou então o próprio Pai Nosso que estás no céu, e as pessoas repetem aquilo e nem sabem o que estão falando. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que conversemos com Ele, que a gente abra o nosso coração e fale o que a gente está sentindo. Vamos continuar. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Mas vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É uma frase de adoração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E essa frase é do quê? É de submissão. Qual que é a próxima frase da oração modelo de Jesus? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. É uma frase de petição. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E essa frase, do que é? Confissão de pecados. Jesus não tinha pecados. Por que então que ele estava dizendo perdoa as nossas dívidas? Porque ele estava nos dando um exemplo. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livramento. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Louvor.
Jesus não queria que nós apenas repetíssemos essa oração, mas que fizéssemos orações como essa, parecidas com essa, mas com as nossas próprias necessidades e os nossos próprios agradecimentos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que pratiquem momentos de oração, de intimidade com Deus, para que cada dia nós estejamos mais próximos a Ele. Um beijo. Deus te abençoe.